Olá pessoal, aqui é a doutora Luísa Ferreira. Hoje eu vou falar sobre hipotireoidismo e seus tipos. Existe o subclínico, existe o autoimune, existe o tradicional, que muitas vezes não se sabe qual é a causa exatamente, mas o mais comum e o que eu mais vejo no consultório é o tipo subclínico. Então vamos falar como que se faz um diagnóstico de hipotireoidismo, se você sente sintomas como cansaço, fadiga, um metabolismo muito lento, um ganho de peso, que mesmo comendo pouco não consegue perder, muita sensação de fadiga desde a hora que acorda, sonolência o dia inteiro, dificuldade de concentração, às vezes um estado que parece depressão. Muita gente vai parar no psiquiatra e começa a tomar medicamentos e muitas vezes isso tem origem na tireoide. Você faz diagnóstico do hipotireoidismo através de exames de sangue e muitas vezes são necessários também exames de imagem. O tipo mais frequente hoje é o tipo autoimune, que é a doença de Hashimoto, e ele é formado pela formação de anticorpos. As doenças autoimunes hoje estão muito prevalentes, acontecendo cada vez mais, tem muita ligação com a alimentação, com um organismo inflamado, intoxicado, algumas vezes com traços genéticos, mas é muito importante que se faça esse diagnóstico e não é todo mundo que tem a presença dos anticorpos que vai desenvolver a doença do hipotireoidismo ou algumas vezes do hipertireoidismo. A pessoa muitas vezes vai ter os anticorpos e mesmo assim a tireoide fabrica os hormônios. Só que muitas vezes vai fabricar de forma irregular, porque o organismo já está inflamado e já aquela tireoide não trabalha tão bem. Então, às vezes se faz um exame, no momento está alterado o hormônio TSH, por exemplo, mas o T3 e o T4 estão normais. Num outro momento vai se dosar e tem alteração de um, não tem do outro. Às vezes é uma alteração discreta. Como que se faz um diagnóstico dentro dessa endocrinologia com uma visão mais integrativa? Você deve manter faixas ótimas dos hormônios. Então, apesar de muitas vezes os limites que o laboratório dá de normalidade, o TSH da pessoa estar ali dentro, mas não está no ótimo, que ele não deve ultrapassar 2 para que a pessoa tenha um metabolismo bom, tenha uma boa disposição, tenha boas funções. Para se considerar um hipotireoidismo clássico, ele deve ter passado do limite máximo. O TSH, quanto mais alto, mais ele está estimulando a tireoide a trabalhar. Ele é um hormônio que vem lá do cérebro e ele fica estimulando para que ela forme seus hormônios. Então, quanto mais alto ele estiver, mais esse estímulo está acontecendo. O que isso está nos mostrando? Que está muitas vezes precisando ser fabricado mais hormônio, que a tireoide não está conseguindo dar conta de fabricar tudo que é necessário. Já o T3 e o T4, ao contrário, se eles estiverem baixos é porque a produção está baixa, se eles estiverem altos é porque a produção está alta e normalmente é uma gangorra que anda ao contrário. Se tem um TSH muito alto é porque o T3 e o T4 muitas vezes estão baixos. E se o T3 e o T4 começam a subir, é porque o TSH vai começar a baixar, vai estimular menos, vai achar que já tem o suficiente, não vai estimular mais. Então, muita gente confunde isso. Às vezes eu recebo perguntas de meus pacientes e até encaminhamentos de outros colegas, achando que se tem um TSH alto é porque a pessoa tem hipertireoidismo, e não é. Ali é o caso da pessoa que está caminhando para o hipo. Qual a diferença do hipotireoidismo clássico, bem já formado, para um hipotireoidismo subclínico? Teoricamente, até 10 de TSH você considera subclínico, mesmo já passando dos limites normais. Isso é muito discutido, porque normalmente o laboratório dá como normal até 4,5, 5, 5,2. E algumas sociedades dentro da endocrinologia consideram que passou desse limite já é um hipotireoidismo. Outras consideram que só quando chegar a 10 pode se considerar o hipotireoidismo. Durante muito tempo, e até hoje muitos médicos praticam assim, só se trata já quando ele está muito alterado até acima de 10. E dentro da visão mais moderna, mais integrativa, já se trata quando existem sintomas, às vezes mesmo dentro da faixa ainda considerada normal, porque não está no ideal, que seria ele não passar de 2. O ideal é que ele fique entre 1 e 2,
2,5 no máximo, principalmente em gestantes, para o bom desenvolvimento do bebê. E nas pessoas normais também. A pessoa vai estar com suas funções metabólicas, cerebrais, sua disposição no seu melhor se o TSH estiver entre 1 e 2. Então, quando chega uma pessoa com muita fadiga, com muita falta de concentração, um pouco deprimida, ganhando peso, inchando, com dores que muitas vezes acompanham, inclusive a fibromialgia, você pode muitas vezes olhar se a questão não está ali nessa tireoide já começando a trabalhar irregularmente ou com o TSH já beirando os limites superiores. E aí pode se tratar. E o tratamento envolve muitas vezes a nutrição da glândula que pode estar intoxicada, a reposição dos nutrientes que ela precisa para trabalhar, iodo, zinco, selênio, vitamina C. Às vezes só com isso já organiza a função, desinflamando o organismo. Se tem uma doença autoimune, se os anticorpos estão presentes, organizando principalmente função intestinal, alimentação não inflamatória, para que a pessoa consiga normalizar as funções. Não normalizou após um tempo, pode ser necessária a reposição do hormônio tireoidiano mesmo. E muitas vezes do T4 associado ao T3, porque o T3 é convertido nas células a partir do T4, mas o T3 é a parte ativa do hormônio, é a parte que realmente realiza as funções todas metabólicas, de ativação cerebral, de função nas mitocôndrias, de função muscular. Sem o T3 não adianta nada ter T4. Esses remédios de farmácia comuns são todos T4, levotiroxina, seja da marca que forem. E conta-se que vai haver essa conversão pelas células do corpo, só que muitas vezes não acontece. Qualquer inflamação maior no sistema, se a pessoa está com uma alimentação inadequada, já está obesa, já está com o corpo inflamado, muitas vezes ela já não consegue mais fazer essa conversão. E aí é necessário que se use o T3 também, e os nutrientes, e fazer também um trabalho de detoxificação do corpo, para que esse organismo possa retomar um funcionamento melhor. Então, espero ter ajudado com esses esclarecimentos. Um beijo grande e até a próxima.